Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2024 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Goiás. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um método de calibração de termômetros consiste em estabelecer a temperatura do ponto triplo da água, a partir do qual é verificado se a leitura do termômetro está de acordo com a escala pela qual ele foi projetado. Uma das maneiras de obter o ponto triplo da água consiste em inserir água na fase líquida em um tubo, onde se faz vácuo. Disso resulta uma mistura de água mais vapor de água e, nesse momento, o tubo é selado. Resfriando-se o tubo, verifica-se que as três fases da água coexistem quando a indicação da temperatura do termômetro de controle se estabiliza em 0,01 graus Celsius, aproximadamente 273,16 Kelvin. E a pressão interna do tubo é de 4,58 milímetros de mercúrio. Dessa maneira, verifica-se que, letra A, a mistura água mais vapor de água é formada uma vez que o vácuo realizado no tubo aumenta a temperatura em seu interior, devido ao trabalho externo realizado para executar essa tarefa, aumentando-se consideravelmente a energia interna do sistema e, consequentemente, a mudança de fase de parte da água líquida para gasosa, vapor de água. Essa alternativa, ela está errada. Por que essa alternativa está errada? Porque o vácuo, ele não aumenta a temperatura dentro do tubo. Pelo contrário, ao reduzir a pressão, o ponto de ebulição da água diminui, facilitando a vaporização mesmo a baixas temperaturas. Segundo, a criação do vácuo pode até provocar o resfriamento devido à expansão dos gases residuais, o que contrariaria a afirmação de que a energia interna do sistema aumenta consideravelmente. E terceiro, o processo de vaporização vai ocorrer na água líquida até atingir o novo equilíbrio termodinâmico, na pressão reduzida, e não porque há um aumento de temperatura, beleza? A letra B, ela fala assim: abaixando-se a temperatura do tubo selado com a mistura água-vapor d'água, é realizado o trabalho externo, aumentando consideravelmente a energia interna do sistema e, consequentemente, a mudança de fase da água líquida para a fase sólida do gelo. Essa alternativa também está errada. Por que está errada? Primeiro, ao abaixar a temperatura, a energia interna do sistema diminui, então ela não aumenta. E segundo, a solidificação da água acontece quando sua temperatura atinge o ponto de fusão, em 0,01 graus Celsius, que é o ponto triplo. Mas isso ocorre devido à perda de calor, e não porque houve um aumento da energia interna. E terceiro, seria o trabalho externo mencionado na alternativa vai estar incorreto, porque não há trabalho externo significativo sendo realizado ao sistema ao se resfriar o sistema. A letra C, ela fala assim: aumentando-se a temperatura do tubo selado com a mistura água-vapor d'água, é realizado o trabalho externo, aumentando consideravelmente a energia interna do sistema e, consequentemente, a pressão interna do tubo. Disso resulta a mudança de fase da parte da água líquida para a fase sólida, que é o gelo. Essa alternativa também está errada. Por que ela está errada? Porque se a temperatura dentro do tubo aumenta, a energia interna também aumenta, o que realmente pode elevar a pressão, já que a água, passa do estado para o estado gasoso. O segundo, a gente pode pensar que, porém, não há formação de gelo. O aumento da temperatura favorece a vaporização da água líquida e não a solidificação. E terceiro, para que a água se transforme em gelo, seria necessário reduzir a temperatura e não aumentá-la. Beleza? O item 4 fala assim:
É possível ferver a água mantendo a temperatura constante e diminuindo a pressão atmosférica, uma vez que a temperatura do ponto de fusão da água pouco é afetada durante esse processo, mas a temperatura do ponto de ebulição da água diminui severamente ao ponto de quase coincidir com a temperatura de fusão da água. Cara, essa alternativa está correta. Ela está correta porque o ponto triplo da água vai ocorrer em 0,01 graus Celsius e 4,58 milímetros de mercúrio, onde as três fases, né, que é a sólida, líquida e a gasosa, elas vão coexistir em equilíbrio. Isso significa que essa pressão extremamente baixa, a água passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, que é a sublimação, ou do líquido para o gasoso, sem a necessidade de aquecimento adicional. E, ao diminuir a pressão atmosférica, o ponto de ebulição da água também diminui, pois as moléculas na fase líquida encontram-se menos resistentes para se tornar vapor. Em condições de vácuo extremo, a água pode ferver, mesmo em temperaturas próximas à difusão. Esse fenômeno é explorado nos experimentos de obtenção do ponto triplo da água. Agora, o que a letra E fala? É possível congelar a água mantendo a temperatura constante e diminuindo a pressão atmosférica? Uma vez que a temperatura do ponto de fusão da água pouco é afetada durante esse processo, mas a temperatura do ponto de ebulição da água diminui severamente ao ponto de quase coincidir com a temperatura do ponto de fusão da água. Essa alternativa está errada. Por que ela está errada? Primeiro, a redução da pressão realmente abaixa o ponto de ebulição da água, mas não tem efeito significativo no ponto de fusão. Segundo, diminuir a pressão não faz com que a água congele automaticamente. Pelo contrário, se a pressão for suficientemente baixa, a água pode sofrer sublimação, passando diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. E terceiro, o correto é dizer que, sob pressão reduzida, a água pode ferver a temperaturas próximas ao ponto de fusão, mas não é isso que levaria à formação do gelo. Então, a gente sabe que a resposta correta seria a letra D. Beleza?